Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Black Friday, que já virou Black November, né? Por isso que até eu tô soltando esse vídeo antes. Vamos lá! Bom, a Black Friday, vamos contextualizar aí, né? A Black Friday ela acontece e teve início lá nos Estados Unidos depois de um feriado que eles chamam de Thanksgiving, que foi uma celebração lá de 1621, que é onde os povos ingleses se encontram com os natives, né, que seriam os índios aqui pra gente, mas eles têm uma outra dimensão, né, do que é o índio lá nos Estados Unidos, é diferente do que é aqui no Brasil. E eles se unem para celebrar a colheita do ano, né? Então, o Thanksgiving seria para agradecer o que aconteceu durante o ano. E bom, inicialmente o termo Black Friday ele vem para falar sobre um mau negócio que aconteceu e depois desse mau negócio veio uma crise muito violenta lá nos Estados Unidos. Então, eles falaram sobre Black Friday para falar sobre algo que não deu certo. E aí tem toda uma questão, né, de um recorte racial aí que a gente precisa fazer do porquê o black é sempre usado para coisas que não são boas, né? E a gente tá mudando isso, principalmente aqui no Brasil. E bom, depois disso, né, outro termo que veio foi porque no sábado, depois do feriado, sempre tinham jogos de clássicos do futebol americano e um dos times eram da cor preta, pelo que eu vi aqui, se chamava Army Black Knights contra a Academia da Marinha, Navy Midshipmen, algo assim, tá? E aí as pessoas lotavam essa cidade e eles começaram a chamar de Black Friday. E depois, né, os comerciantes acabavam fazendo aí uso desse movimento para vender as coisas. E lá nos Estados Unidos, né, eles não têm isso de estar no azul, né? Estar no azul que é ter algum tipo de lucro que a gente fala aqui no Brasil. Lá é a cor preta, né? E aqui, bom, estar no vermelho é quando a gente teve algum tipo de déficit, né? Não teve lucro ou enfim, tá no vermelho. Mas lá eles usavam esse termo black, que era pra gerar lucro, né? Então essa geração de lucro. E aí eles começaram a falar sobre a Black Friday. E aí a gente já sabe que a história ela foi se repetindo, né? E aí a gente tem a Black Friday com muitos descontos, muitas pessoas vão comprar os presentes do Natal na Black Friday, então é uma semana muito esperada e lá nos Estados Unidos e recentemente veio aqui para o Brasil. Digo recentemente porque deu início aí em 2010 com as famosas Black Fraud, né, que as pessoas falavam, enfim, deu todo um burburinho aí nessa questão do comércio, porque eles faziam a metade do dobro, né, então a gente pagava a mesma coisa e só era iludido pelo que estava mais barato. Então, com o tempo isso foi mudando, né, as pessoas foram repensando aí as legislações, o que podia, o que não podia, e agora, meu povo, tá pra ser uma das maiores Black Fridays digitais aí do mundo, né? Porque estamos em tempos de pandemia. E aí vi um meme muito legal, vou colocar aqui na tela pra vocês. Vamos ver se eu vou conseguir colocar, tá aqui na tela. Pra vocês esse meme, dizendo assim, né, poxa, em março, no início da pandemia, a gente estava pensando que tudo ia ser diferente, que a gente ia repensar os consumos, porque a gente se viu dentro de casa com 1000 objetos que não usava ou com coisas que não representavam mais. Veio essa onda, assim, né, de slow blogging, sustentabilidade, slow fashion, então, assim, tudo mais slow, né, mais devagar. E aí, corta para, estamos em novembro, e a galera querendo consumir mais do que nunca, né? E aí, né? O que será que a psicanálise tem para falar sobre isso, né? E o que eu pensei sobre isso? Já adianto para vocês que tem 2 textos que eu vou usar aqui para conversar com vocês que estão lá no meu site. Então vão lá ler também os textos porque eles estão mais completos, tá? E com todas as referências que eu vou falar aqui para vocês sobre o assunto. Nesse texto recente que eu fiz, eu falei para vocês sobre o quanto os objetos eles vendem experiências, né? Eles vendem valores, eles vendem tudo isso que a gente não tá tendo agora, pelo menos quem ainda tá de quarentena há 8 meses, né?
Então a gente não tá saindo para comer algo diferente, a gente não tá saindo para encontrar os amigos, né? A gente não tá tendo experiências comuns, né? Que era da nossa vida cotidiana. E a gente tá sendo muito tolhido dessas experiências. E aí o que acontece? Ah, então eu vou comprar aquela coisinha tal, porque eu mereço, né? Porque eu tô tanto tempo em casa, porque eu já não tô fazendo nada mesmo, eu não tô gastando com isso, não tô gastando com aquilo. Então existem aí essas substituições, né? E esses enganos, né? De que esses objetos, eles trarão algumas experiências, né? Então, ai, que a bolsa X eu vou comprar e daí eu vou me sentir muito bem, né? A compra desses objetos também como uma realização de uma felicidade, de um desejo, né? De algo que, bom, aquilo ali então é uma resposta. E aí mora um campo fértil para esse consumo que a gente está vivendo agora, né? Que são essas ilusões que a gente vive, né? Isso de se iludir, de se munir de objetos. Ai, Gabi, mas durante a quarentena eu freiei muito meus gastos, eu parei de consumir, eu repensei muitas coisas. Nossa, que bom mesmo. Acho que é muito importante repensar e também ter esse espaço de consciência, né? Do que você está fazendo, o que você está consumindo, o que é necessário, né? E aí, a gente para pensar também no que será que você está consumindo, né? Que você não consumia antes. Existiu um disparo, obviamente, né? De vendas aí de máscaras, de álcool gel, né? De coisas que a gente precisa aí para se manter numa pandemia, né? E vamos pensar aqui no nosso privilégio, que é de a gente ter esse dinheiro para comprar isso, né? Muitas pessoas não têm. Mas também veio um boom, assim, né, de um aumento de compras de coisas para casa, de investimentos, né, de mudanças que tiveram que fazer nesse espaço, de roupas confortáveis, então, né, de moletons, de calças de pijama, enfim, de coisas que para abrigar esse corpo, né, e para acolher esse corpo também em tempos de pandemia. E esses dados estão todos lá no meu site, tá? Eu juntei algumas pesquisas ali sobre o que mais aumentou aí durante a pandemia, inclusive fones de ouvido também aumentaram bastante, e a porcentagem é gigantesca, tá, gente? É mais do que 100%, assim, em alguns objetos. Bom, então a gente já consegue ver que existe uma mudança, sim, de consumo, que esse consumo ele tá muito mais digital, até porque são as possibilidades, né, que a gente tem, enfim, quem tá aí se cuidando, mas que existe também uma questão psíquica que está muito envolta nisso, que é a substituição das experiências pelo consumo. Então, se eu não posso ir viajar, eu vou comprar aquele celular. Se eu não posso visitar a minha família, então eu vou comprar uma roupa, né? E existe um movimento aqui na internet também que é muito engraçado, já que a gente tá aqui no YouTube, depois que você assistir o vídeo, você coloca ali comprinhas da quarentena ou compras para quando terminar a vacina, quando tiver a vacina. Você vai encontrar um monte, tá, gente? Um monte. E aí a gente vê um problema também de sustentabilidade, né? Porque você tá comprando coisas para um dia e talvez quando chegar nesse dia você não se interesse mais por essas coisas. Então você tá suprindo uma falta com coisas, né, com objetos e tentando suprir um vazio, né, uma angústia, ao invés de lidar com esse real que a gente está vivendo, né, que é muito duro, realmente é muito duro, né, a gente precisa aí de um apoio psicológico mesmo para enfrentar esse tempo que a gente está vivendo. E as respostas não estão nesses objetos, né? Não estão nessas compras. E eu acho muito interessante isso, porque passa um tempo de movimento de tendências sustentáveis para depois vir aí, né, todas essas pessoas comprando coisas da China e dizendo que espera, sei lá, 3 meses para o negócio chegar, mas para você comprar do comerciante da esquina que vai demorar um pouco mais para fabricar aquilo, você reclama. Então, assim, né, é toda uma questão aí do laço social, do discurso capitalista que está envolto nisso. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, e aí para psicanálise, né, existe uma forma muito interessante de ver esses objetos, né? A gente se serve desses objetos para alguma coisa,
para inclusive dar corpo ao nosso corpo, né? Essas roupas, a gente já conversou sobre isso, as cores, as coisas que a gente tem, por exemplo, essa garrafa aqui, por que eu não comprei uma garrafa diferente? Comprei essa, né? Então, a gente se serve desses objetos e a gente se identifica com esses objetos e eles são interessantes pra gente também se constituir e fazendo essas identificações e se colocar no mundo, né? O que acontece? O problema é quando a gente vê nesses objetos uma resposta, né? Ou a gente vê nesses objetos uma única saída para uma felicidade que não existe, né? Ou para um ideal que não chega, né? É o que eu falo, assim. A gente precisa desses ideais. A gente precisa, né? Ah, sei lá, ideais de consumo, ideais de corpo. A gente precisa de algum tipo de referência. Mas que essas referências sejam um pouco mais próximas daquilo que é nosso, né? Daquilo que é real. E aí, pensando aqui na psicanálise, tem vários autores que vão falar sobre isso. A psicanálise, ela vai pensar nesses objetos de consumo também como um objeto A, né? E aí a gente vai ter que entrar numa questão um pouco mais teórica, né? Porque não há um objeto para o desejo. E o que é isso, né? Que é um engano, né? É sempre um não sentido, assim. A gente compra aquilo, mas não é aquilo, né? Por isso que a gente continua comprando, porque nunca é aquilo que vai preencher o vazio ou nunca é aquilo que vai ter a resposta. E aí, né, a publicidade, o marketing se utiliza disso de uma forma brilhante para fazer a gente continuar se encantando por alguns produtos, né, e fazer a gente pensar que aqueles produtos vão trazer uma experiência muito diferente, que a gente não pode viver sem aquilo, né? Mas isso traz um dano bem importante para nossa saúde mental se a gente não observar na quantidade de vezes que a gente cai nesse discurso, né? Porque, claro, a gente vive nessa sociedade, a gente tá aí atravessado por esse discurso capitalista, mas o que a gente pode fazer para elaborar essas compras com um pouquinho mais de consciência e para se haver com essas questões, né? Em qual que é a função dessa compra ou desse objeto para você, né? Tá, inclusive a Isis, ela fala sobre isso, né? Na verdade, ela fala sobre Lacan e eu tô citando ela aqui, né? Que existe essa possibilidade de pensar nesses objetos também como defesas, né? Como que a gente se defende desse real, né? A partir do quê? Né? E, enfim, o que é muito para mim pode não ser muito para você, né? Existe aí essa via do singular. Mas quando essas compras elas passam de um limite, né? Passam de um limite de saúde financeira, inclusive, né? E de saúde mental, onde você não consegue sustentar aquilo e você continua fazendo, né? Então a gente precisa olhar para isso com um pouquinho de mais cautela, né? E a Black Friday ela promove isso também, né? Um consumo louco, né? Com ofertas que parecem ser imperdíveis e que se você não faz parte desse movimento, você não está inserido na sociedade. E não, né? Você pode fazer a escolha aí de não participar desse movimento e, enfim, participar de tantos outros. E não quer dizer que você não faz parte dessa sociedade, né? Você tá aí e você não precisa de objetos para se manter no social, né? Bom, mas voltando lá para a questão do objeto de desejo, né? O que são esses objetos? Existe, mas assim, para a psicanálise não existe um objeto de desejo. O que é isso? Não existe um objeto brilhante, reluzente, perfeito, incrível, maravilhoso, daquela marca X, que é tudo da maçãzinha mesmo. Essa aí mesmo que você pensou, aquelas, né? Já jogando meu sintoma aqui. Mas não existe aquilo que vai preencher essa falta, né? Porque a falta ela é constituinte. Gabi, como assim? Meu Deus do céu. E aí, no texto ali, eu fiz uma relação com jogos, né? Por exemplo, você pensar um jogo de Lego, né? Quando você monta um Lego, tem várias pecinhas, né? Ou até mesmo quebra-cabeça. Quando você monta um quebra-cabeça, tem várias peças. E todas elas vão se encaixando perfeitamente, tem um lugar específico,
tem umas que são um pouquinho mais frouxas, mas aí não tá no lugar certo, você tem que trocar, você tem que, né, pensar ali muito bem com uma lógica, como que você vai montar isso, né? Para psicanálise não existe essa lógica. E bom, né, como essas peças elas se encaixam de uma forma muito perfeitinha, né, quando acaba nessa construção, acaba o jogo, né? Acaba tudo. Então, aí ou você desmonta para montar de novo, ou você vai colocar ali, sei lá, emoldurar se for um quebra-cabeça, ou você vai colocar o Lego como um objeto de decoração, enfim. Mas acabou a brincadeira, você não vai fazer mais nada com essa peça. E por que que a gente não é um Lego, né? Porque se a gente montar todas as pecinhas que estão faltando na gente, ou encontrar todos os objetos perfeitos para colocarem aqui dentro, acabou o jogo. Não tem mais movimento, não tem mais vida, né? É o que a gente chama de ponto de nirvana, né? Não há desejo. E aí, o que acontece com a gente? As pecinhas, né, desse Lego, desse quebra-cabeça, eles vão encaixar perfeitamente? Não, né? Vão ter peças aí de madeira, vão ter peças de massinha de modelar, vão ter peças, enfim, vão ter peças de acrílico, vão ter peças de ferro. Então, assim, das mais variáveis formas, né? Das mais variáveis densidades. Às vezes uma vai ser mais pesada, outra vai ser mais leve, mais fácil, né, de lidar com essa pecinha, outra vai ser muito difícil de conseguir encaixar aqui em algum lugar. E Gabi, o que você tá falando? Já me perdi, menina. Já me perdi, já não sei mais o que você tá falando. Você tava falando de desejo, agora tá falando de Lego. Tô falando da mesma coisa, tá? Tô falando da mesma coisa. Tô usando aqui essa metáfora para explicar para você que não existe um objeto. Porque se existisse um objeto, acabaria o jogo, acabaria a vida, né? A gente precisa dessa falta para continuar desejando, né? Para continuar buscando outras peças, né? Buscando outras formas, outros caminhos, outras saídas, que não precisam ser exatamente o consumo, né? Mas já que a gente está falando aqui desses objetos, e uma coisa importante, tá? Para psicanálise, objeto A não é um objeto, assim, tá? Assim, o objeto é algo maior do que isso, tá? É uma palavra que vai abranger muitas coisas, ok? Vou ler uma citação aqui para vocês que talvez fique um pouquinho mais claro. Em outras palavras, a fantasia é a construção possível que o desejo exige em torno de um sentido para o que não tem sentido, né? Então, para Lacan, o desejo é um desejo de desejo. Quê? Como assim? O que fomenta o desejo é o que está para fora do campo de sentido. A gente não sabe, a gente desconhece, né? Na cena fantasmática, forja-se de maneira artificial um sentido para o desejo. Então, a gente vai forjar ali, a gente vai se enganar, se iludir, que aquela bolsa, que aquele vestido, que aquela coisa que está na moda vai preencher um pouquinho, né? Vai fazer esse sentido, assim. Mesmo que seja um sentido absurdo, né? Bizarro, grotesco. Então, vejam só, mesmo que seja um sentido que não faz o menor sentido, que nem combina com aquilo que você está pensando, é um sentido forjado que a gente vai criando. De qualquer forma, é algo que se vê e se nomeia. Então, é algo palpável, algo possível de você entender, né? Então, ele é um recobrimento ilusório daquilo que não pode ser visto, né? É aquilo que a gente não consegue nomear. Por que a gente compra determinado tipo de objeto? E por isso que a gente chama isso de enganos, né? De pequenas ilusõezinhas que a gente vai comprando para montar, né? Alguma coisa, para se fazer valer de uma felicidade que foi construída pra gente. E enfim, né, muito se fala de consumo consciente, mas será que dá para pensar num consumo inconsciente, né? Pensar e se questionar em qual que é a função desses objetos na tua vida, né? Se elas são defesas do quê, né? E pensar isso em análise, em psicoterapia, ou como você puder, né? Gente, fico por aqui.
Tem mais conteúdo sobre isso. Lá no meu site tem tem dois textos sobre o assunto. Então vão lá ler, né? Porque os textos estão um pouquinho mais compridos, tem outros dados, outras pesquisas. Aqui eu quis conversar com vocês sobre esse assunto e convidar vocês a fazer uma Black Friday diferente esse ano, né? Pensando nessas questões. É isso. Se inscreve no canal, deixe um like. Um beijo e até mais.